Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai voltar a falar um pouco sobre futebol e também sobre a Alemanha, meu último vídeo, aliás foi assim o maior sucesso do canal, foi justamente falando sobre geopolítica, eu comentei um pouquinho sobre o caso Arnautovic e tudo que ele teria dito, entre outras coisas, ali contra a Macedônia do Norte, vou estar deixando aqui no card se você ainda não viu, tá certo? Espero que eu tenha apontado do lado certo. Mas é isso, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais os motivos que levam a grandes promessas se desenvolverem na Alemanha? Por que ultimamente a imensa maioria das promessas mundiais estão indo se desenvolver na Alemanha? Por que está sendo cada vez mais normal a gente olhar para um Borussia Dortmund e ter brasileiro, ter inglês, ter francês, ter Deus e o mundo lá? Ter um norueguês, como é o caso do Haaland. Por que está acontecendo tudo isso? E é justamente isso que eu vou falar. Por que essas promessas escolhem ou são enviadas para se desenvolverem em clubes alemães. Vamos lá? Bom, isso que eu falei não é segredo para ninguém. A gente consegue perceber o quanto a Alemanha está ganhando de espaço nesse sentido, principalmente em desenvolvimento de promessas. A terra do chucrute está cada vez mais atraente para esses jovens jogadores e é sobre isso que a gente vai conversar. Quais seriam os motivos que levam os empresários a conduzir seus jogadores até a Alemanha ou até mesmo outros países negociarem as suas promessas com o futebol alemão? A gente pode ver como principal exemplo a seleção dos Estados Unidos, que recentemente foi campeã da Liga das Nações da CONCACAF, e se a gente olhar para a seleção dos Estados Unidos, a gente vai perceber que grande parte dos jogadores que estão nessa seleção tiveram o seu futebol e, assim, normalmente seus primeiros clubes profissionais na Alemanha. E é justamente isso que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Se a gente for olhar para toda a escalação, a gente tem, por exemplo, o Brooks, que começou ali no Wolfsburg, a gente tem também o McKinney, que começou no Schalke, a gente tem o Giuseppe Reina, que está no Borussia Dortmund atualmente, o Sargent, que está no Werder Bremen, a gente também tem o Pulisic, que começou também no Borussia Dortmund, agora foi campeão da Champions League com o Chelsea. Então a gente tem ali, ó, nos 11 principais, os 11 jogadores que começaram a partida, 6 atuaram na Alemanha no início da carreira. É muito, é a maioria, é mais da metade. E por que a Alemanha? Por que teriam escolhido o futebol alemão? Bom, o que eu enxergo? Qual a minha visão sobre essa situação? A Alemanha é um país que é muito conhecido pela sua disciplina tática e pela forma como tudo isso acontece dentro de jogo. É muito comum você ver os jogos do campeonato alemão, principalmente, a Copa nem tanto, porque a gente sabe que Copa sempre muda um pouco tudo. Mas dentro do campeonato alemão, é sempre normal a gente ver jogos muito estudados, equipes que se analisam muito, que mudam muitas vezes a tática dentro de um campeonato para poder se adaptar ao seu adversário. Então, essa adaptabilidade tática, tudo isso, essa variedade, esse respeito às funções de cada jogador. Por exemplo, você vai fazer isso, então a sua função é isso e você vai manter a disciplina tática sobre a sua função. Isso é muito importante, é uma coisa que os jogadores, principalmente na Alemanha, têm muito. Não existe essa de, eu vou ficar livre, eu vou circular mais de uma posição, não. A sua posição é essa, a sua função é essa. Faça ela bem e você será titular da minha equipe. E é basicamente isso. Isso é uma qualidade muito boa dos técnicos da Alemanha, porque é simples, entre aspas. Se você faz, você tá dentro. Se você não faz, tem quem faça. E a equipe funciona. Eu falo um pouco sobre isso também aqui no vídeo sobre a hegemonia dos treinadores alemães e qual o motivo de eles terem tanto sucesso, principalmente na Champions League. E aí, falando, um pouco sobre isso, eu até cito também o compromisso que esses treinadores têm com as categorias de base, o quanto eles se empenham em trazer jogadores jovens para dentro de uma equipe mais bem desenvolvida. E assim, normalmente, se esses jogadores entram e fazem o mínimo que é esperado deles pelos treinadores, que é esse caso de faça o simples e você será parte do time, se eles conseguem fazer isso, consequentemente eles têm um desenvolvimento maior, porque eles vão ter mais minutagem em campo, eles vão poder rodar mais, vão poder atuar mais, consequentemente vão aprender mais e vão sair melhor estruturados da Alemanha. Então isso é muito importante e essa boa utilização das categorias de base faz muita diferença. Além disso, se a gente parar para olhar, também existe uma grande quantidade de referências, tanto ofensivas
quanto defensivas dentro da Bundesliga. Existem sistemas defensivos muito sólidos, que esses ajudam no desenvolvimento de jogadores mais defensivos, como zagueiros, laterais, goleiros, entre outros. A gente tem um desenvolvimento maior desses atletas por conta dessas referências defensivas, mas principalmente referências ofensivas. A Alemanha sempre foi um país recheado de bons atacantes, recheado de equipes que sabem o caminho do gol, e isso ajuda muito. Tanto que a maioria dos jogadores que a gente vê que vão se desenvolver na Alemanha, sua imensa maioria são atacantes ou meio-campistas ali que jogam um pouco mais avançado, porque é justamente onde está o grande brilho da competição. Então você tem, por exemplo, o Lewandowski, você já teve o Aubameyang, você tem atualmente o Haaland, que mesmo sendo jovem já é uma referência para a sua função. Você tem André Silva, que foi um dos artilheiros na última temporada. Sempre tem muitas formas. Pelas laterais, você tem Sancho, você tem Reus, você tem, meu, Deus e o mundo, várias e várias e várias referências ofensivas dentro do campeonato alemão. Então, na hora de você desenvolver, por exemplo, um Pulisic, por exemplo, um Jadon Sancho, você desenvolver um Sargent ou um Bellingham, você desenvolver também o Moukoko, como é o caso do Borussia Dortmund, acaba ficando mais fácil, porque eles têm espelhos dentro da mesma competição que eles podem olhar e falar, nossa, então é assim que faz? Vou tentar, vou buscar. Essas várias possibilidades, principalmente ofensivas dentro da Bundesliga, ajudam nessa situação. E bom, e você pode me perguntar, mas Vitor, por que você escolheu falar sobre isso hoje? É que assim, recentemente, durante essa última semana, a TuttoSport lançou a lista com os 100 candidatos a Golden Boy, ou seja, melhores sub-21 do mundo. Lembrando que quem já ganhou não participa, então, por exemplo, o Haaland, que é sub-21, mas ganhou na última temporada, não participa, Mbappé não participa, são outros jogadores que entram no meio dessa disputa. E aí, nesse caso, nessa lista com 100 jogadores, 13 estão atuando na Bundesliga. Então assim, você vai falar, nossa, mas poxa, pouco mais de 10%. Sim, mas em comparação com as outras ligas, a Bundesliga é a que mais tem jogadores inclusos nessa lista. Porque realmente você está levando em consideração todas as ligas do mundo. Não são só as 5 grandes ligas europeias. São todas as grandes ligas do mundo. Então, consequentemente, você tem uma maior participação de jogadores que às vezes você não conhece ou que você nunca viu atuando. A gente também tem bastante gente da Ligue 1, tem bastante gente da Premier League, da La Liga, mas a Bundesliga ganha muito destaque porque justamente os principais nomes também estão circulando por ali. E bom, se a gente for olhar, por exemplo, para o Borussia Dortmund, nesse aspecto que eu falei sobre trazer promessas, a gente teve recentemente o Pulisic, que foi campeão da Champions, como eu havia falado antes. A gente também tem Jadon Sancho, a gente tem o Bellingham, como eu falei, o Moukoko, o Reina, o Reinier brasileiro que está por lá também. Tudo bem que o Reinier não está conseguindo se desenvolver tão bem, mas ele entrou para a lista dos possíveis Young Boys. Acho que ele compete muito de longe, porque tem outros jogadores muito mais avançados do que o Reinier nesse momento da carreira, mas ele entrou nessa briga, tá aí entre os 100, também tem o brasileiro Rodrigo, que atuou pelo Santos, né, que o pessoal custa chamar de Rodrigo, mas gente, pelo amor de Deus, Rodrigo, não é porque tem um Y que vai virar Rodrigo. Também tem ele. A gente também tem alguns jogadores do Bayern de Munique que estão nessa lista de Young Boys. A gente tem o Nianzou, que é um francês que pouco atuou pela equipe, mas que está nessa disputa. Também tem o Timothy Anderson, que é um sueco, que também entrou nessa disputa de Young Boy. É um ótimo nome para a gente ficar de olho. Esse jogador sueco aí, acho que ainda tem muito para se falar sobre ele. Como eu disse também no Borussia Dortmund, Moukoko muito bom, Bellingham muito bom, Reinier, Reina, Sancho, todo mundo, muitos jogadores bons, principalmente nessas grandes equipes de alto patamar do futebol alemão. E bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, olha, eu sei que eu quase nunca peço isso, mas espero que você possa deixar seu like aí embaixo, tá certo? Se inscrever aqui no canal, tô quase chegando a 100 inscritos, tá quase, o caminho no começo é muito longo, mas eu sigo brigando, sigo tentando. Esse aqui, se não me falha a memória, e também se eu não tiver errado as contas, já é o 30º vídeo do canal. Lembrando que eu posto vídeos de segundas, quartas e sextas, então eu ter 30 vídeos significa 10 semanas trabalhadas, e 10 semanas trabalhadas é muita coisa. Então vamos lá, me ajuda, espero que vocês possam aí distribuir com seus amigos, compartilhar, tudo mais. Sempre, sempre, sempre vai ser de grande ajuda e eu vou estar de peito aberto aqui, braços abertos para abraçar qualquer novo inscrito, qualquer pessoa
que vem aqui, vamos conversar nos comentários. Se você tiver alguma opinião, a gente debate, a gente conversa, a gente se fala aqui embaixo, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!